No programa de hoje, a força da fé e a confiança no sagrado. Venham conosco nessa trajetória. Um homem de fé inabalável, dotado de extrema sensibilidade. Desde criança, manifestou profunda devoção e interesse pelas coisas de Deus. Estamos falando de Francisco Forgione, mais conhecido como Padre Pio de Pietrelcina. O frade capuchinho, que hoje é venerado santo, nasceu no vilarejo de Pietrelcina, na Itália, no ano de 1887. Sua história é marcada por fé, estigmas, profecias e bilocação. O padre italiano recorria muitas vezes ao anjo da guarda, pedindo ajuda para o seu caminho de viver o Evangelho. Ele costumava dizer que a intimidade de cada um com o seu anjo da guarda é muito importante. E você, acredita na existência de um anjo guardião que protege o seu caminhar na vida terrena? A história da humanidade, principalmente pela Igreja Católica, tem provado isso, onde os seres especiais, no caso do Padre Pio, sempre tiveram acesso aos anjos da guarda. Ele era devoto de Arcanjo Miguel. Os anjos são guias que nos conectam com o ser superior. O contato com o seu anjo é para te orientar na sua caminhada, na sua fé e na sua espiritualidade nos momentos de maior dor e sofrimento. Quando se precisa dessa voz e desse contato com o plano superior para nos reconduzir ao sagrado. E isso é o que o Padre Pio fez durante toda a sua existência, nos momentos mais difíceis de sua caminhada, principalmente quando violentamente ele era atacado pelo maligno. Aos 29 anos de idade, Padre Pio se transferiu para o convento de San Giovanni Rotondo, onde viveu durante toda a sua vida. Ele tinha grande compaixão pelo sofrimento das pessoas. Aqueles que o procuravam saíam reconfortados. Olá, amigos e amigas. São Frei Pio, Padre Pio. É algo extraordinário. Falar dele é falar de um homem que foi fiel à vontade de Deus. Para isso, superou as provações, venceu tantos obstáculos, mas não deixou em nenhum momento de fazer aquilo que o Espírito Santo lhe inspirava. Por isso, logo percebeu que a sua missão sacerdotal era acolher em si o sofrimento do próximo, atuando como uma espécie de catalisador. A confirmação disso tudo foi quando o Padre Pio recebeu em seu corpo os estigmas de Jesus Cristo ao longo de 5 décadas. Você sabe o que são estigmas? Jesus Cristo foi o primeiro estigmatizado. Os estigmas são marcas manifestadas fisicamente, mas que tradicionalmente são reputadas como tendo origem espiritual e que alguns acreditam reproduzirem as 5 chagas de Jesus Cristo. Na marca da crucificação de Cristo, houve a perfuração nos pulsos, nos pés, no tórax, e na história o primeiro estigmatizado 1200 anos após Jesus Cristo foi São Francisco de Assis. Depois o mais recente estigmatizado foi Padre Pio, que também apresentou em 1910 a primeira marca das feridas. 8 anos depois, todas as chagas estavam expostas, as quais sangravam e emitiam perfumes de flores, como jasmim, rosa e lírio. Por que Padre Pio foi um estigmatizado? Entenda os períodos conflitantes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Geralmente são de grandes sofrimentos, quando a Terra recebe enviados de Deus para sanar as dores da humanidade. Jesus foi o Redentor que veio à Terra para livrar o ser humano do sofrimento, tanto de almas encarnadas quanto desencarnadas. E se supõe que Padre Pio seja um enviado de Deus que sofreu os estigmas para purificar a dor do mundo, que ocorreu nas grandes guerras mundiais. Outro fato curioso, dos 30 casos estigmatizados que houveram após a crucificação de Cristo, a maioria eram de mulheres,
Minha humilde explicação é que, sendo Jesus o primeiro estigmatizado da história, filho de Maria, e toda mãe deseja que seu filho não sofra, tanto que ela prefere sofrer as dores do filho, em vez dele passar por todo um sofrimento. Por isso, creio eu, que grande parte dos estigmatizados são do sexo feminino, porque representam a mãe. Certa vez, Padre Pio manifestou o dom da profecia. Ao ser procurado no mosteiro pelo jovem sacerdote polonês Karol Wojtyła, convidou-o para orar a noite inteira. No dia seguinte, o capuchinho confidenciou aos seus confrades que aquele padre se tornaria o futuro Papa João Paulo II, o qual, anos depois, canonizou Frei Pio de Pietrelcina. O dom da profecia foi apenas um dos poderes que Padre Pio dominava. Ele também manifestou o dom da bilocação. Você já ouviu falar disso? Dos vários fenômenos considerados paranormais que Padre Pio manifestava, a bilocação era o mais conhecido deles, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. E há relatos históricos, escritos e com testemunhas oculares que atestam isso. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeiro B-52 estava para largar bombas numa fábrica alemã. Esse bombardeiro foi abatido por caças alemães. Todos os tripulantes morreram, porém, um deles conseguiu se salvar, porque Padre Pio apareceu dentro do avião e o removeu e o colocou em segurança na pista de pouso. Mais tarde, quando ele relatou aos superiores a fisionomia do frade, foi recomendado que o sobrevivente visitasse o convento na Itália. Chegando lá, o Padre Pio foi até ele dizendo ter sido bom receber a visita do combatente, pois a guerra logo acabaria. Há outros fenômenos de bilocação, onde Padre Pio está em profunda oração no convento, mas se materializa no México, na China, nos Estados Unidos, no Uruguai, durante momentos de sofrimento ou de mortes de alguns devotos. Então, essa é uma das qualidades que alguns santos manifestam. Outro fenômeno de Padre Pio é o da levitação. É comum ver muitos quadros da Renascença na Idade Média, onde alguns monges ou santos levitando. Era comum Padre Pio manifestar isso durante as celebrações da missa na Itália, ou os monges presenciarem ele levitando nas profundas orações dentro do convento. Também manifestou o dom da invisibilidade, onde ele desaparecia de um local e aparecia em outro. Ele estava em clausura em oração, desaparecia, reaparecia no refeitório durante as orações. Todos esses fenômenos, assim como a incorruptibilidade do corpo, após a sua morte, o qual consegue transcender a matéria e não é afetado pelos fenômenos naturais e o espírito se torna puro, revelam que se devem a seres que atingiram na existência o máximo de compaixão e amor. Padre Pio também manifestou outros dois fenômenos que estão documentados cientificamente, o da cura e a capacidade de reconhecer seres e objetos sagrados. Na cidade de Salto, no Uruguai, encontram-se as terras da família Tona. Na misteriosa estância La Aurora, foi construído um belíssimo capitel em homenagem ao Padre Pio, onde acontecem visitas e romarias todos os anos. Foi ali, na década de 40, que aconteceu um registro histórico da bilocação do padre. Segundo o testemunho do bispo Tomás Gregório Camacho, o santo foi visto rezando durante uma cerimônia religiosa na Catedral de San Juan Bautista. Ao ser reconhecido pelos fiéis, o religioso se desvaneceu como fumaça. Mas o mais notável que se atribui a ele aconteceu durante o Congresso Diocesano Eucarístico de 1941, com a presença de religiosos do mundo inteiro. Na casa de saúde da paróquia, estava acamado, se convalescendo de uma enfermidade, o vigário Monsenhor Fernando Damiani, quem, na última visita ao Vaticano, havia pedido a extrema-unção para o Padre Pio, pois tinha receio de voltar ao Uruguai e morrer sem o Santo Sacramento. O padre disse ao Monsenhor para não se afligir. Então, em uma noite, enquanto o Monsenhor descansava em um dos quartos do bispado, religiosos despertam altas horas da madrugada com fortes batidas na porta.
Ao abrirem o prédio, se deparam com a figura do monge capuchinho que adentra o recinto em silêncio e se dirige até o quarto do Monsenhor, fechando a porta. Após alguns minutos, entram no quarto e encontram apenas o doente, mas percebem um bilhete deixado sobre o devocionário do vigário com um escrito assinado por Padre Pio, confirmando o santo sacramento prometido no leito de morte. Pouco depois, Monsenhor Damiani fechou os olhos, expirando em paz. Para a Ordem Capuchinha, São Frei Pio é um exemplo e é uma inspiração. Que ele rogue por todos nós. Amém. Este fato relatado em que Padre Pio se desvaneceu como fumaça com a presença de testemunhas para a Igreja é uma prova de fé. Esses fenômenos ocorrem porque a humanidade se afastou do sagrado, principalmente após a Guerra Mundial até os dias de hoje. Então, todos esses fenômenos personificados pelo São Pio de Pietrelcina vêm à luz cada vez mais para renovar a fé da humanidade, pois se sabe que, quando o ser humano perde a crença no sagrado, é o princípio do fim. Tudo que foi relatado aqui é invisível, não pode ser tocado, mas pode ser sentido no coração de cada um de nós. Basta ter atitude de comunhão com o sagrado. Alla persona verità, ma in modo speciale ai poveri soffrenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù e Maria e buonanotte a tutti. Realidades ocultas, o inusitado, o misterioso, a desconstrução dos fatos. Todas as terças-feiras, às 21 horas, pelas plataformas digitais da Bitcom TV.